avó, a Dona Francisca Mermelstein, nasceu como Dona Francisca Hollander. Ela nasceu em 1900, na Hungria, numa aldeia que era um shtetl chamado Munkacs. E ela nasceu dia 19 de junho em 1900. E ela, na verdade, casou muito jovem. Ela casou com 17 anos e chegou ao Brasil. Ela chegou à colônia de Quatro Irmãos. Foi o primeiro lugar que ela chegou. Ela chegou em 1927, 28, por aí. A Dona Francisca, ela se formou como parteira na Hungria. Ela era bem jovem. Ela já estava com 2 filhos. E ela se formou como parteira. E daí, quando ela veio para Quatro Irmãos, ela já trabalhou como parteira. Depois, quando ela veio para Porto Alegre, ela começou a trabalhar na Beneficência Portuguesa. Mas ela não só trabalhou como parteira na Beneficência Portuguesa, ela fazia partos em casa, muitas vezes sem médico, e ela também ela fazia com médico, sem médico, ela atendia em casa, era um trabalho bastante árduo, eram muitas horas de trabalho. Eu mesmo, como criança, eu me lembro, a avó trabalhava horas e horas, e feriados e fim de semana, ela era conhecida que ela estava sempre com aquele terninho pretinho, com a maletinha pronta para ser chamada. Mas o meu pai escreveu, antes de falecer, que ele ia escrever um livro, mas no fim não deu, ele faleceu muito cedo, com 63. Ele conta que a avó nunca abdicou de ter a família em casa. Era muito importante. Ela cozinhava muito bem e ela... Então, era assim, Yontev, né, que ela... o quebrado do jejum, a família tinha que estar toda na casa, os filhos, os netos na casa dela, a irmã, a família, e também nos domingos, para vir almoçar lá. E ela estava sempre pronta com a maletinha. Uma coisa engraçada é que a avó ela era muito habilidosa. E ela adorava fazer crochê. Ela é muito habilidosa, então ela fazia muito crochê. Então, enquanto a senhora estava esperando, né, realmente ter o parto, ela sempre sentadinha com o crochê e acalmando a paciente, mas assim, bem relaxada. Eu vou te dizer, aqui em Porto Alegre, eu acho que todo mundo conhecia a Dona Francisca. Uma pessoa muito querida, carismática e muito eficiente, porque eu acredito que na minha geração que eu tive filhos, a maioria deles todos nasceram na mão da Dona Francisca. Eu tive 4 filhos. Todos os 4 filhos, os meus partos foram parto normal, rápido, e todos eles foram com a Dona Francisca. Ela sempre cuidou de mim durante o parto. O último parto foi meu filho Marcos, que agora está com 56 anos, e ela foi logo em seguida viajar para Israel. Até teve um chá de despedida para ela, e foi muito interessante. Ela ainda me atendeu e depois viajou. Só que ela não ficou muito tempo viva, ela não teve um azarão, não sei o que foi, eu sei que ela faleceu logo depois. E daí, em Porto Alegre, que ela ficou conhecida como a parteira da comunidade. Certo? Porque ela trouxe 4 gerações em Porto Alegre de crianças. A primeira criança que ela trouxe ao mundo foi a Sarita Melnick, e essa Sarita ela nasceu ainda em Quatro Irmãos. Isso eu sei. E a última que ela trouxe foi em 1966, foi o Marcos Ratinecas.
Olá, eu sou Marcos Ratnecas, nascido em Porto Alegre no dia 7 de dezembro de 1966. Quem fez meu parto foi a dona Francisca, que logo em seguida, alguns dias ou semanas depois, já estava com viagem marcada para fazer a sua aliá para Israel. A minha mãe chegou aí na despedida dela, onde teve um chá. Ela relatou que logo depois da recuperação do parto, ela foi nesse chá em homenagem à dona Francisca. A história que eu sei é que meus três irmãos, comigo quatro, os 4 filhos da minha mãe, todos foram pelas mãos da dona Francisca no Hospital da Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. Ela era famosa como parteira. A maioria, quando os partos eram normais, era a dona Francisca que fazia, não tinha nem médico. E, normalmente, quando a gente entrava em trabalho de parto, eu me lembro de mim. Aí, meu marido ia buscá-la e nós íamos para a beneficência. Mas a pessoa que primeiro a gente procurava era a dona Francisca. E não tinha hora. Podia ser madrugada, podia ser de manhã, qualquer horário ela estava disponível, e uma pessoa muito eficiente. E o meu médico vinha só depois. Ela que me atendia no hospital, e depois o médico vinha e via que está tudo bem. Na hora eu só fazia com ela o parto. E era parto normal. Nunca fiz cesariana, nunca fiz. Era sempre parto normal e rápido, não era demorado. Ela fazia o pré-natal, a gente ia lá, ela examinava a gente, porque antigamente era diferente de hoje. Naquela época, a gente era por meses. A gravidez era por meses. Então, a gente chegava lá, ela dizia, vai nascer tal mês, tal dia, tal. E podia estar certo que era aquilo mesmo. Então, ela trouxe ao mundo mais de 10 mil crianças. E muitas dessas ainda estão vivas e falam muito bem delas, né? Dela. Os que nasceram na mão dela e ouviram dos pais, ou ainda as senhoras que deram à luz com ela. Mas ela trabalhou muitos anos com médicos muito famosos em Porto Alegre. Ela trabalhou com... Era o ídolo dela, esse era o médico que era ídolo dela, e se chamava Dr. Odone Marcial de Oliveira. Ele era um grande ginecologista. Ela também era enfermeira, sabe? Ela tinha os dois. Ela era parteira e ela também era enfermeira. Então, depois do parto, tá? Ela ia fazer os primeiros cuidados do nenê com a mãe. Ela que dava o primeiro banho, até cair o cordão umbilical, né? Até aí ela ia na casa e cuidava, ensinava a mãe tudo, os primeiros passos com o nenê. Inclusive tem uma história linda que me aconteceu eu pessoalmente, porque depois que nós voltamos de Israel ao Brasil em 1970, nós fomos para São Paulo e eu fui procurar trabalho. Eu tinha 15 anos, 16 anos, assim, só para ter um job. E como eu falava hebraico muito bem, eu fui procurar uma escola religiosa que tinha em São Paulo, e era um rabino Begum, que é de Porto Alegre, mas eu não sabia que ele era de Porto Alegre. E ele me disse, eu sinto muito, mas eu gostaria de te pegar para trabalhar, mas você não é religiosa, eu não posso, mesmo sabendo hebraico. E daí ele me parou um minuto, ele falou assim, peraí, qual é teu nome, Mer Malstein? Eu falei, sim. Ele falou, ai, meu Deus, não só eu vou te ensinar, vou te pegar para trabalhar, mas vou te ensinar tudo, porque eu nasci nas mãos da tua avó. E o meu irmão também. Então, aí eu fui trabalhar naquela escola, e foi, assim, muito emocionante para mim, porque daí ele falou da minha avó, porque ele, apesar de só ter nascido na mão da minha avó, mas ele sabia muito a respeito da minha avó, certo? Pela mãe dele,
como os outros que você vê. E então o nome dela, assim, onde você ia, e ainda vou, quando eu vou a Porto Alegre, mesmo assim, eles logo associam com a Dona Francisca.